presidente do Conselho Regional de Medicina tinha sido candidato a deputado federal. O antigo presidente, anterior a nossa chapa, tinha sido candidato a deputado estadual. Nenhum dos dois se elegeu, mas o partido sempre representa uma parte. E a nossa concepção é de que o sindicato tinha que representar o todo da categoria médica. Então, desde logo, né, a gente tomou a decisão, antes mesmo da eleição, já tínhamos isso claro, que o sindicato não teria nenhuma linha político-partidária. Sempre achamos que as pessoas devem participar da política, que é bom, é importante, que se as pessoas sérias de caráter não participarem, aí mesmo que as coisas pioram, mas entendemos que o sindicato não pode se comprometer e, inclusive, fizemos um pacto ali, um entendimento, já na primeira gestão, de que todo mundo era livre, inclusive, para se candidatar à função eleitoral que quisesse, pelo partido que bem entendesse. Mas assumi um compromisso com os colegas de que se desligaria do sindicato pelo menos 2 anos antes da eleição, para não passar para as pessoas e para os médicos a ideia de que o sindicato era um trampolim para chegar a algum posto eletivo. Então, sempre houve esse entendimento e nunca tivemos problema quanto a isso. E sempre quem quis se candidatar... E outra coisa, quem tem cargo de confiança, isso era outro entendimento que nós tínhamos naquela ocasião e temos até hoje, quem tem cargo de chefia sobre médicos não pode ser da diretoria do sindicato. Quer dizer, eu tenho um problema no meu hospital com a minha chefia, aí vou no sindicato reclamar e quem me recebe para receber a reclamação é o meu chefe. Não tem sentido isso. Então, a única exceção, aliás, tem 2 exceções. Um é o preceptor de residência, porque se nós excluíssemos os preceptores, excluiríamos uma parcela muito significativa e muito importante da categoria. E também tem um poder muito limitado e muito transitório e muito pequeno. E aqueles que fossem eleitos pela própria categoria. Por exemplo, o diretor médico, eleito pelos médicos, bom, ele está lá representando os médicos, não está lá como chefe ou como aquele que determina condutas, padrões, enfim, qualquer coisa. Então, a questão da política partidária sempre foi muito clara e sempre seguimos essa norma e a nossa intenção é manter assim e achamos que essa é que é a maneira correta. Muitas vezes, em um período, né, principalmente em 2003, se não me engano, quando houve uma grande greve dos médicos municipários, e o PT estava na prefeitura, o Partido dos Trabalhadores já fazia 15 anos, sei lá, 15 anos, porque no governo, na eleição seguinte, ele caiu. Acho que muito em função do desgaste que teve com os médicos. Caiu não só o secretário, como o próprio partido. Mas muitas vezes, em programas de TV, de rádio, etc., políticos, principalmente do PT, me perguntavam a que cargo eu era candidato e por que partido iria concorrer, etc. E eu sempre neguei com muita tranquilidade, e com a tranquilidade de que o sindicato médico sempre foi muito crítico, fosse qual fosse o partido que estivesse no poder, ou que representasse, ou que fosse, ao qual pertencesse, vamos dizer assim, o secretário da Saúde numa coligação, enfim, né? Sempre criticamos quem tivesse que criticar e sempre ignoramos a questão do partido. Acho que a própria mídia já aprendeu isso, né? Hoje, nenhum de nós é questionado sobre essas coisas. Às vezes me perguntam, brincando, vem cá, quando é que tu vai ser candidato a deputado? E eu sempre digo, olha, eu quero ser candidato a senador. Deputado dá um trabalho louco, né? E senador não, senador tu se candidata uma vez, te elege, passa 8 anos em Brasília, não precisa nem dar satisfação, volta 6 meses antes né? Então aí vale a pena. Agora, para ser deputado, uma trabalheira infeliz, não compensa. Sempre brinco de volta, né?
mas certamente nenhum de nós seria candidato. Sempre que o sindicato tem uma reivindicação, ou alguma denúncia, ou algum confronto, né, os representantes do partido, daquela pessoa, daquela área, costumam ter uma atitude mais negativa com relação ao sindicato, e às vezes outros procuram se aproximar por serem da posição contrária. A gente olha isso com muita cautela, né? E nós entendemos que podemos ter aliados de qualquer partido em assuntos específicos, né? Quer dizer, nesta questão, parlamentares, por exemplo, de um dado partido têm uma posição mais próxima do sindicato. Vamos trabalhar juntos sem problema nenhum nesta questão, o que não representa nenhum compromisso, e isso sempre fica muito claro. E hoje nós nem precisamos dizer mais isso. Fica muito claro que o compromisso, o entendimento não vai além daquele objetivo específico e que amanhã, ou mesmo simultaneamente, nós podemos estar trabalhando com a simpatia de um outro partido numa outra questão, né, em que haja sintonia com A ou com B, enfim, principalmente com parlamentares, né? Então, sempre tem alguma repercussão isso. Mas esse é um preço que não tem como deixar de pagar. Às vezes é uma repercussão boa, às vezes é ruim, às vezes é péssima, às vezes gera, não vou dizer que gera inimizades, mas gera certos rancores políticos, né, que até atrapalham depois, mas que a gente procura manejar da melhor maneira e procura mostrar, né, que não tem nada ideológico, não tem nada político e não tem nada pessoal. São questões do interesse da saúde pública, né? Do interesse dos médicos, inclusive. Faz muita diferença. Nós sempre defendemos que o secretário da Saúde deve ser médico. Essa é uma posição unânime dentro da nossa diretoria e não é casual. Sempre ouço dizer que, bem assessorado, qualquer pessoa pode ser secretário de qualquer coisa, e a pessoa pode ser um engenheiro, um advogado, que for, ou não ter um curso superior, e se tiver boa assessoria, inclusive de médicos, pode ser um bom secretário. E eu sempre digo que a primeira bailarina do municipal pode ser a comandante da Brigada Militar. Não há nada... Por que não? Né? Por que não ser secretária de Segurança e comandar a brigada? Agora, certamente, um coronel da brigada terá outra experiência, outro convívio, né, mais íntimo com os problemas da sua secretaria do que uma pessoa completamente estranha, simplesmente colocada ali por razões políticas ou partidárias, enfim, né?